Por que o livre mercado é o arranjo mais temido pelos grandes empresários? E por que o intervencionismo é seu arranjo predileto? Os inimigos do livre mercado frequentemente fazem dois ataques. Primeiro, eles dizem que tal arranjo é o favorito dos grandes empresários. Em seguida, dizem que os defensores do livre mercado trabalham a soldo deste grande empresariado defendendo seus interesses. De maneira caracteristicamente conspiratória, eles se apressam em descrever o libertarianismo, a filosofia que defende o livre mercado, como sendo um conjunto de teses criadas ad hoc para beneficiar a plutocracia, impostos baixos ou nulos, ausência de leis trabalhistas, ausência de regulamentações sobre a economia, oposição à tributação, oposição às leis antitrust, etc. O curioso, no entanto, é que se todas as propostas defendidas pelos adeptos do livre mercado de fato fossem colocadas em prática, os grandes empresários seriam exatamente os mais afetados e prejudicados por elas. Os interesses dos empresários são diferentes. Para começar, a acusação de que o livre mercado defende os interesses dos grandes empresários imediatamente se depara com um problema insolúvel. Os interesses dos empresários não são nada homogêneos. Por exemplo, dentro de uma mesma área da economia, duas empresas podem competir e batalhar ferozmente até que uma delas desapareça. Por exemplo, duas empresas de telefonia celular, duas companhias aéreas ou de sistemas operacionais. Dentro de um mesmo sistema econômico diferente, indústrias podem reproduzir esta feroz concorrência para ganhar os clientes das outras. Por exemplo, empresários que fabricam computadores versus empresários que fabricam máquinas de escrever. Mais ainda, dentro da economia global, os interesses gerais de alguns capitalistas podem estar em conflito com os interesses de outros capitalistas. Por exemplo, quando alguns especuladores atacam as ações de uma empresa, é evidente que os interesses dos especuladores são absolutamente contrários aos interesses da empresa contra a qual eles estão especulando. Se os adeptos do livre mercado realmente querem defender os interesses de empresários e capitalistas, então eles inevitavelmente entrarão em colapso em decorrência de um curto-circuito esquizofrênico. Afinal, exatamente os interesses de quais empresários ou capitalistas eles irão defender a cada momento. Os que estão em melhor situação financeira não faria sentido, pois, dado que os libertários coerentes defendem a concorrência livre e irrestrita, nada garante que esses empresários não venham um dia a perder sua boa situação financeira em decorrência do surgimento de novos concorrentes. Com efeito, dado que não há a mais mínima garantia de que todos os empresários serão beneficiados em um sistema de livre concorrência, a lógica diz que a maioria deles não terá motivos para defender os princípios do livre mercado. E a realidade é que o livre mercado beneficia apenas aqueles empresários competentes, aqueles capazes de investir adequadamente seu capital de modo a satisfazer, melhor do que seus concorrentes, as variadas e variáveis demandas dos consumidores e de satisfazer continuamente essas demandas. O livre mercado, portanto, é um arranjo bastante incerto, hostil e variável, no qual poucos empresários podem se sentir permanentemente confortáveis. O que os grandes empresários realmente querem? O que a grande maioria dos empresários realmente deseja é que o Estado lhes proteja da concorrência e lhes assegure uma fatia garantida de lucro, que lhes permita desfrutar a vida sem dores de cabeça e sem constantes preocupações acerca de como melhorar seus serviços aos consumidores. O que os empresários realmente desejam são subsídios ou empréstimos subsidiados com os impostos da população, que lhes deem vantagem de mercado, tarifas protecionistas que os protejam da concorrência de importados e agências reguladoras que cartelizem o mercado e dificultem a entrada de novos concorrentes. Mesmo uma carga tributária alta ou um código tributário confuso e complexo pode ser do interesse dos grandes empresários. Ambos não apenas impedem que novas empresas surjam e cresçam, como ainda representam um grande custo para as pequenas empresas já existentes, ao passo que as grandes
recheadas de contadores e tributaristas, conseguem navegar com facilidade por seus labirintos. Se os libertários estivessem a serviço do empresariado, suas principais reivindicações consistiriam em exigir que o Estado criasse mais regulações, mais tarifas, mais subsídios e aumentasse seus gastos de forma a maximizar o lucro empresarial, que é exatamente como querem os intervencionistas. Mas o que ocorre é justamente o oposto. Os libertários desejam abolir todas as regulações, todos os subsídios, todas as tarifas e todos os gastos estatais que resultam em altos lucros para determinadas castas corporativas. Os genuínos defensores do livre mercado se opõem às seguintes políticas que são do gosto de vários empresários acomodados. 1. Políticas de preços mínimos, subsídios e pacotes de socorro. Em um livre mercado, todas as empresas devem estar sujeitas aos desejos dos consumidores. Isto implica que nenhum empresário ou capitalista tem sua renda futura garantida. Suas rendas decorrerão exclusivamente de suas capacidades de atender aos desejos dos consumidores de forma mais satisfatória que seus concorrentes. Este princípio, é claro, não vale apenas para empresários e capitalistas, mas também para todos os agentes econômicos. Daí foi difundida a ideia de que somos escravos do mercado. Consequentemente, os libertários se opõem a todos os tipos de falcatruas estatistas criadas com o intuito de burlar esta servidão dos empresários aos consumidores. Exemplos típicos dessas falcatruas são as políticas de preços mínimos. No caso, quando o Estado compra as mercadorias de um empresário a preços mais altos do que estão dispostos a pagar os consumidores. Também os subsídios. Os pagadores de impostos, então, são obrigados a financiar um projeto empresarial com o qual não necessariamente concordam. Também os pacotes de socorro, ou seja, empresas falidas que destruíram mais riqueza do que foram capazes de criar e que, de acordo com os desejos claramente manifestos pelos consumidores, deveriam desaparecer, acabam sendo salvas pelo governo. Empresários gostam de políticas de preços mínimos, de subsídios e de pacotes de socorro. Os libertários são radicalmente contra todas elas. Barreiras de entrada ao livre comércio. Se o empresário deve a todo momento servir o consumidor de forma mais satisfatória que seus concorrentes, então é evidente que sua situação dentro da economia de mercado está continuamente em perigo. Mesmo que ele não esteja visualizando nenhuma ameaça ao seu domínio, isso não significa que ninguém esteja preparando um plano de negócios que a curto, médio ou longo prazo que termine por destroná-lo. Exatamente por isso, os empresários que já estão estabelecidos no mercado adoram todo e qualquer tipo de barreira de entrada que impeçam que outros empresários com novas ideias os desbanquem. Os libertários, por sua vez, se opõem a toda e qualquer regulamentação que bloqueie a livre concorrência, exatamente porque é a livre concorrência que permite desbancar empresários menos eficientes. Licenças, burocracias, regulamentações que impõem opressivos custos iniciais, concessões exclusivas e monopolistas e até mesmo patentes. Tudo isso é combatido pelos libertários. Empresários já estabelecidos no mercado adoram restrições à concorrência. Os libertários as detestam. Tarifas de importação, desvalorização cambial e outras barreiras protecionistas. Outra forma de proteção contra a concorrência são as tarifas de importação, as cotas e outras barreiras protecionistas, como a desvalorização cambial. Esta ferramenta mercantilista blinda as empresas nacionais contra a concorrência estrangeira, assegurando aos empresários que se especializaram em atender o mercado interno a continuidade de seu reinado. Dado o tamanho da economia mundial em relação a uma economia nacional qualquer, basta apenas imaginar a enorme inquietação que sente o empresário nacional quando, de repente,
as barreiras comerciais são abolidas e ele se depara com toda uma frota de potenciais concorrentes estrangeiros. Daí que inúmeros empresários adoram o protecionismo comercial e o câmbio desvalorizado, ao passo que os libertários sempre foram marcadamente pró-livre comércio e pró-moeda forte. Novamente, empresários e defensores do livre mercado estão em lados completamente opostos. Crédito artificialmente barato. Capitalistas e empresários têm e sempre tiveram uma relação passional com o crédito barato. Muitos empresários vendem a maior parte de suas mercadorias a crédito, imóveis, eletrodomésticos, automóveis, etc. De modo que, quanto mais crédito, mais vendas. Da mesma maneira, para montar uma empresa ou para multiplicar seus rendimentos, é necessário capital, e uma forma de obter esse capital de maneira acessível é com empréstimos bancários artificialmente baratos. Por sua vez, os empresários provedores deste crédito artificialmente barato e abundante, os banqueiros, também obtêm lucros extraordinários em decorrência de seu agora maior volume de negócios. Sendo assim, quase todos os empresários adoram quando o governo, por meio de seu Banco Central, fornece mais dinheiro aos bancos para que estes expandam crédito a custos mais baixos, e adoram ainda mais quando o próprio governo, por meio de algum banco estatal de fomento, fornece este crédito. Os libertários, ao contrário, condenam as manipulações inflacionistas do crédito e, para acabar com elas, chegam até mesmo a propor o abandono da moeda fiduciária e a abolição destes monopólios estatais chamados bancos centrais, que tanto protegem e beneficiam o sistema bancário, outro ponto no qual empresários e defensores do livre mercado batem de frente. Planos de estímulos e obras públicas. Uma possível consequência das expansões creditícias é o endividamento estatal decorrente de projetos faraônicos despropositados, como obras públicas megalomaníacas. Muitas destas obras públicas são inventadas com o intuito de gerar empregos e, entre aspas, estimular a economia. Mas há também as obras corriqueiras, como construção de rodovias, portos, aeroportos, refinarias estatais, entre outras, as quais são tocadas por empreiteiras cujos donos possuem laços estreitos com políticos e que, por isso, são selecionados de acordo com este critério. As empresas adoram tais obras porque elas incrementam suas receitas e seus lucros. Quando uma empresa privada faz um contrato com o governo para executar uma obra, ela passa a usufruir uma renda garantida por meio desse dinheiro de impostos que o governo lhe repassa. Tal arranjo é a exata antítese do livre mercado. Se uma empresa é escolhida segundo critérios políticos, se a sua renda é garantida pelo Estado e se não há consumidores para cobrar qualidade, o arranjo é o exato oposto daquele defendido pelos libertários. Com efeito, tais obras públicas nada mais são do que uma forma de subsídio e, como todo subsídio, elas são repudiadas frontalmente pelos libertários. Outro exemplo em que não há nenhuma coincidência de opiniões entre livre mercadistas e empresários. Conclusão. O fato de os libertários defenderem um arranjo no qual os melhores empresários podem prosperar e enriquecer não significa que estejam a serviço destes, uma vez que, em tal arranjo, os empresários que forem ineficientes e que não podem recorrer aos privilégios e protecionismos estatais estarão condenados ao fracasso. Mais ainda, nada impede que os empresários bem-sucedidos de hoje se transformem nos arruinados de amanhã. Os libertários defendem este arranjo porque ele é o único que permite que todos satisfaçam suas necessidades. Os melhores empresários enriquecem somente após terem gerado muito valor para os consumidores. A realidade, portanto, é exatamente o oposto do que parece. São os intervencionistas, contrários ao livre mercado, que recorrem a todos os tipos de argúcias estatistas para solapar a soberania do consumidor e,
consciente ou inconscientemente, encher os bolsos dos empresários protegidos pelo governo. Obrigado por assistirem ao vídeo. Caso gostaram, curtam o vídeo e me sigam no canal. Um abraço a todos.